a história, que explicam as dinâmicas sociais. Muito obrigado e começava por aqui esta introdução. Sim. Pode abrir. Eu queria falar uma coisinha. Sim. Falar uma coisinha. Uma pergunta. Isso. A gente vai fazer um intervalo, não é? Um breve intervalo de 15 minutos antes de voltarmos. Antes do intervalo, no entanto, eu queria deixar aqui, colocar alguma coisa que eu acho que é interessante. O professor José Eduardo Franco está falando de um tema que a gente tem tanta proximidade com ele que às vezes nem sabe, né? Acho que todos aqui vivem nas redes sociais, né? Que são muito frequentadas hoje em dia. E quem é que não percebe essa cultura em negativo, esses antis em funcionamento nas redes sociais? Por exemplo, há tantas propagandas assim. Por exemplo, eu percebi fiquei um pouco chocado. Teve uma série de charges, etc., contra os funkeiros, o funk. Então, veio realmente uma campanha realmente contra o funk, né? Inclusive algo até bastante preconceituoso, assim, né? É cruel, assim, empurra retratos, desenhos assim de funkeiro, uma casa, uma porta, né? E nessa porta ia dar num abismo cheio de ferros, né? E assim, todos os funkeiros deveriam ir para aí. Então se criou esse mito negativo, então, e através de imagens simplificadas e algo que alcança uma grande popularidade. Então é preciso que nós aprendamos. Eu acho que esse mini curso vai ser importante para a gente ter consciência da convivência com essa mitificação em negativo, né, que é tão contemporânea e tão corriqueira em nossas vidas, tão presente. Não sei se alguém queria falar alguma coisa. Acho que mal ou abrir já as questões. Eu queria fazer um intervalozinho. Pode vir aqui, por favor, fica melhor para que todos a ouçam. Boa tarde a todos. Agradecer aí a presença do professor, excelente palestra. Eu gostaria de saber se nós podemos concluir que as culturas em negativo, elas possuem suas bases na justificativa do sagrado, do profano mesmo. Uma justificativa mais no que o senhor falou do demoníaco, né? E se assim for, o senhor considera que o projeto verdadeiramente iluminista se efetivou, o homem como primário da razão, então nós não chegamos lá? Fiquei com essa dúvida. É muito interessante, a pergunta é muito pertinente e, no fundo, coloca aqui uma questão fundamental e que, no fundo, tem a ver com aquilo que é a reflexão do Karl Popper sobre o assunto. Alegadamente, o iluminismo vai instituir uma leitura racionalizante da história e daquilo que é a caminhada da humanidade no tempo, tentando, de acordo com o projeto iluminista, banir tudo o que eram as leituras religiosas, míticas, isto é, que passavam pelo crivo da razão. Mas, precisamente, o João Paulo Yakov, como outros autores, vem demonstrar que o iluminismo acabou por apenas valorizar uma das faculdades humanas, que é a faculdade racional. Portanto, a construção de um conhecimento racional, de uma leitura racional do mundo, desconsiderando que o homem é constituído por um conjunto de outros territórios, outras faculdades, que concorrem para a construção daquilo que é a visão do mundo. E o iluminismo acabou por ser, podemos dizer assim, empobrecedor, porque acabou por valorizar apenas um território, tornou a razão
como dizia Paul Valéry, como a rainha única, dominadora, absolutista, daquilo que era a forma de ditar e ditadora de olhar a realidade, desconsiderando, subjugando as outras faculdades que também são importantes e fundamentais. E é por isso que hoje em dia, de alguma maneira, existe uma espécie de revolta. A revolta da emoção, a revolta da intuição, a revolta da fé, que caracterizam um pedaço após aquilo que alguns chamam a pós-modernidade, e que, depois deste domínio de 2 séculos da rainha razão, que foi toda poderosa e que foi altamente ditadora, acabou por agora fazer suscitar na pós-modernidade as outras faculdades, e por isso é que têm surgido um conjunto de estudos e de obras que valorizam a inteligência emocional, a dimensão da intuição, etc. E também vem demonstrar que é fundamental ter em conta e é fundamental considerar o homem no seu todo, nas suas diversas faculdades. E para isso, e quando se tentou inibir o sagrado, o religioso e as outras formas de explicação da realidade, foi necessário que a própria razão colocasse alguém no seu lugar. Portanto, Karl Popper falava que muitas vezes esta vitória da razão acabou por colocar, em vez de Deus, no lugar onde ele estava no contexto de uma sociedade teológica, colocar a conspiração, colocar a superstição, etc., de uma forma reinante. E a própria, no contexto do iluminismo, quando os Estados iluministas surgiram, as potências iluministas surgiram no século XVIII, nunca como então se suscitaram leituras que se tornaram quase irracionais. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo. No século XVIII e XIX, séculos onde preponderou o iluminismo, foi o tempo em que se olhou para os outros séculos, para os séculos anteriores, aqueles que precederam, as correntes anteriores, de uma forma absolutamente negativa. E, por exemplo, o iluminismo veio considerar que aquilo que lhe antecedeu, as culturas anteriores, as correntes anteriores, eram consideradas ignorantes, sem qualquer utilidade, que o religioso não tinha qualquer utilidade, nem tinha qualquer lugar. Foi aí que se criou a ideia de que as sociedades míticas eram sociedades sem interesse, criou-se uma escalonação e uma hierarquia entre as civilizações, criando civilizações mais avançadas, hierarquicamente superiores e outras inferiores. Tudo isso foi criado e proporcionado pelo movimento iluminista, pela corrente iluminista de leitura do mundo e da realidade, que foi altamente, podemos dizer assim, hierarquizadora, discriminadora e subjugadora. Muitas vezes optando por uma linha de compreensão da realidade muito mais simplificante e logo empobrecedora. Não quer dizer que o iluminismo não fosse importante como proposta, mas no seu radicalismo acabou por, em muitos momentos, se tornar irracional e dar lugar também a movimentos altamente opressivos, subjugativos. E ao mesmo tempo, gostaria de salientar, e tocou na questão do sagrado, o iluminismo de alguma maneira veio combater a ideia do religioso e do sagrado, considerando que agora a razão estaria no lugar de Deus, estaria no lugar da religião, e ela seria a rainha interna de toda a realidade. Só que, curiosamente, o próprio iluminismo gerou propostas de sociedade, modelos de sociedade, onde acabou por ressacralizar essa mesma realidade. E vamos dar um exemplo. Quando se deu a Revolução Francesa e Napoleão se afirmou, tentando criar um Estado iluminista à luz desse ideário racionalista, precisou e tinha um projeto de ressacralização. Vou dar um exemplo. Tentou acabar com os feriados religiosos, todas as festividades que eram
tinham como referentes a vida de santos, a vida de, portanto, acontecimentos da vida religiosa em geral, o Natal, a Páscoa, etc. E tentam colocar no seu lugar festas laicas, não religiosas, heróis não religiosos, mas eram laicos, como grandes cientistas, grandes políticos, etc. Criando, por exemplo, o Natal, em vez de ser o Natal, passou a ser o dia da família, o dia de Ano Novo passou a ter outra significação e por aí acima. Tentando substituir em tudo aquilo que eram os referentes do universo religioso e criando uma sociedade, podemos dizer assim, esvaziada do religioso. No entanto, ressacralizou, porque criou outros referentes que acabaram também serem redimensionados e ressacralizados. Era uma sacralização laica, era uma sacralização racionalista, mas era uma sacralização, porque separava, distinguia, elevava e suscitava, e visava suscitar devoção e veneração. E nesse sentido, verificou-se sempre essa necessidade de ressacralizar. E no fundo, o iluminismo que veio acabar por dizer, no contexto da história da cultura, é que o homem precisa de mito, de sagrado, como do pão para a boca. E que mesmo aquelas correntes que defendem e que defenderam tanto o esvaziamento total do religioso, acabaram por criar uma aparelhagem simbólica que ressacralizou a sociedade e substituiu-se o religioso por outro religioso, ou por outro sagrado. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, ou em Portugal. Quando se instituía a República no Brasil, o movimento republicano era positivista, de herança iluminista. E combatia, naturalmente, a religião e toda a organização que a religião fazia religiosa da sociedade. Separou a Igreja do Estado e tentou eliminar os feriados, as festas, os ícones, as devoções a santos, a acontecimentos, portanto, a referentes religiosos. Mas imediatamente precisou de criar uma espécie de horizonte de sacralização imediata, porque o sagrado é sempre unificador. Porque qualquer sistema, qualquer sociedade precisa sempre de um elemento unificador da realidade. E precisa de criar um sistema de sentido. E o religioso é uma proposta de sistema de sentido que orienta o homem na sociedade, no tempo e na história. E aquelas correntes que depois viraram o regime, que criaram os chamados regimes laicos e desacralizados, quase irracionalmente e inconscientemente acabaram por criar um sistema alternativo. E no caso da República, nos primeiros anos, isso aconteceu. Substituíram-se os feriados e as festas religiosas por festas republicanas, abateram-se estátuas de santos e ergueram-se estátuas a grandes cientistas, a grandes heróis do racionalismo, como Lavoisier, como Voltaire, como Descartes, etc., que passaram a ser os grandes ícones, a Galileu, nomeadamente, como os grandes precursores da sociedade positiva e científica. E, por exemplo, criou-se um conjunto de festas que substituíram as festas religiosas, e os novos sacerdotes passaram a ser, no contexto republicano, já novos sacerdotes da velha religião, mas criou-se toda uma propaganda dizendo que os professores, os cientistas, os poetas eram os sacerdotes da sociedade nova. E está lá, se forem ler a propaganda republicana, está lá escrito. E há todo um dinamismo de substituição do sagrado antigo, mas que permite a emergência do novo sagrado. E isto é relevar um dado que foi muito estudado por um grande estudioso dos mitos e das religiões, que foi Garcia Millar. E depois por Levi-Strauss, entre outros, que as sociedades, para se estruturarem, precisam de mitos, precisam de religião, precisam de um universo simbólico, como do pão para a boca. Senão, elas não se sustentam, não se subsistem, autodestroem-se. Não sei se foi claro. Foi, claríssimo. Uma palestra é isso. Uma palestra é isso. Vamos fazer o intervalo agora.